Ele é um garoto que acaba tendo que namorar a garota mais tímida da escola e a leva pra casa. Eu sou o Zeon Anime. E bora! Tudo começa um dia na escola enquanto Asahi joga um jogo de cartas com seus amigos e perde, apesar de seus esforços para manter suas jogadas imprevisíveis. Como resultado, seus amigos zombam dele por ser tão misterioso quanto um copo de água transparente, e é por isso que ninguém conta seus segredos a ele. No entanto, durante a aula, Asahi sorri para si mesmo ao lembrar do único segredo que ele tem mantido de todos. Ele estava apaixonado por uma garota misteriosa chamada Yuko, que passava a maior parte do tempo sozinha e evitando seus colegas. Enquanto ele pensa em como ela atende todos os seus critérios, Yuko de repente olha nos olhos dele. Asahi imediatamente perde a calma e faz uma cena para disfarçar, perguntando se acabou de estragar suas chances com a rainha de seus sonhos. No entanto, Akari, a professora da turma, agarra-o e exige saber por que ele está agindo como um tolo em sua aula. Mas antes que ela quebre seu pescoço, Nagisa, a representante da classe, sugere que Akari continue a aula e avisa Asahi para pôr a cabeça no lugar. Depois da aula, Asahi não consegue superar a má primeira impressão com sua paixão, então seus amigos se aproximam dele e sugerem que comam algo. Mais tarde, nos campos onde os garotos apreciam a vista das garotas se inclinando sobre umas às outras, Shimada chama a atenção de Asahi para seus troféus de pequeno tamanho, mas o enamorado rapaz se preocupa com seu interesse amoroso definhando sob uma árvore. Justo quando ele se pergunta por que Yuko não se junta às outras garotas exibindo seus troféus, ele é enviado a uma breve pausa na vida após a morte. Depois da escola, quando Asahi conta aos amigos sobre seu dia ruim, Okada pergunta quando ele vai confessar seus sentimentos a Yuko. Chocado, Asahi pergunta como eles descobriram seu único segredo viável e seus amigos revelam que é bastante óbvio, já que ele não para de olhar para ela como se fosse o último biscoito no pote. Ao ouvir isso, Asahi decide se abrir, mas fica surpreso ao descobrir que seus amigos sabiam exatamente quando ele se apaixonou. Então, Asahi pede desculpas por esconder isso deles, mas Sakurada diz que tudo bem ter segredos, já que todos fazem isso. Justo quando Asahi pensa que eles o apoiam, Okada lembra Asahi de seu encontro infeliz com Nagisa, a representante de classe. Há um verão, ele tinha se aproximado dela para praticar suas lições de YouTube sobre Ri 101, mas foi zoado pela bruxa antes de conseguir usar suas cantadas. Asahi então se sente mal, mas seus amigos sugerem que ele confesse seus sentimentos para Yoko antes de ser rejeitado desta vez. Depois de receber a motivação necessária, Asahi observa as expressões de seus amigos e percebe que eles mal podem esperar para consolá-lo. Então ele se apressa, esperando não desonrar sua linhagem e deixando seus amigos fazerem suas apostas. Pouco depois, Asahi chega à porta da sala de aula e tira uma carta de amor que pretende entregar a Yuko antes de sair correndo. Ao abrir a porta, Asahi encontra Yuko esticando suas asas e os dois ficam assustados. Yuko então esconde suas asas e cobre suas presas enquanto pergunta a Asahi se ele as viu. Tenso, Asahi diz que não estava olhando, mas ela percebe pelo seu olhar que ele estava mentindo. Enquanto isso, os amigos de Asahi se perguntam por que ele está demorando tanto, então decidem ir procurá-lo. No entanto, são interrompidos por Mikan, a presidente do clube de jornalismo, que então pergunta sobre o paradeiro de Asahi. Quando eles se recusam a contar a ela, Mikan muda para sua forma maligna, assustando os garotos o suficiente para fazê-los fugir. De volta à aula, Yuko revela que é uma vampira e se culpa por deixar seu segredo vazar. Curioso, Asahi pergunta por que ela não vira cinzas na luz do sol, mas Yuko diz que ela só se bronzeia. Ao ouvir isso, Asahi percebe que ela não é tão misteriosa quanto ele pensa, mas Yuko explica que precisa sair da escola agora que seu segredo foi revelado. Depois, ela agradece a Asahi por lidar bem com isso, fazendo-o pensar que estragou sua única chance de romance. Então Yuko lê isso no rosto dele e diz pra ele não se culpar ou se preocupar com ela. No entanto, Asahi diz que não quer que ela deixe a escola e revela que está disposto a manter o segredo dela, aconteça o que acontecer. Em seguida, ele pede a Yuko para serem amigos, surpreendendo-a. Quando percebe que acabou de pedir para viver na zona de amizade, Asahi tenta desfazer seu pedido de amizade, mas Yuko aceita o pedido. Depois da escola, Asahi fica animado por ser amigo do seu crush, e enquanto ele fala sobre isso, ele de repente percebe que Yuko está ao lado dele. Ela então comenta que está feliz por morarem no mesmo bairro e acrescenta que nunca pensou que iria para casa com um amigo. Quando Asahi percebe que está realmente preso na zona de amizade, ele chora incontrolavelmente, surpreendendo Yuko. Depois, enquanto caminham para casa, Yuko pergunta a Asahi por que ele não tira os olhos dela, e ele acaba dizendo que está nervoso sobre se conseguiria guardar o segredo dela ou não. Percebendo como soa, Asahi entra em pânico e promete ficar calado enquanto se sente mal por si mesmo. Em resposta, Yuko diz que já é suficiente ele estar disposto a dar o seu melhor e acrescenta que ele não precisa se esforçar tanto. Ao ouvir isso, Asahi se anima e promete tentar o seu melhor. Enquanto isso, Nagisa os observa do outro lado da rua. No dia seguinte, os amigos de Asahi perguntam como foi sua declaração de amor, e Asahi revela que foi eternamente jogado na zona de amizade. Depois disso, quando Akari entra na sala de aula parecendo que teve uma noite difícil, Nagisa lhe dá uma palestra sobre gestão de tempo. Enquanto isso, Nagisa encara Asahi, esperando que ele caia morto porque ele a abordou algum tempo atrás. Mas antes que pudesse falar, ela aniquilou todo o amor nele. Depois de desferir o golpe final, Nagisa disse a ele para encontrar um novo caminho para canalizar sua energia romântica. Mas agora que ele encontrou Nagisa o odeia por isso. De repente, Asahi olha para Nagisa e estremece com o olhar gelado dela. Enquanto isso, Nagisa se pergunta se ele estava realmente atraído por ela na época, já que ela o interrompeu antes que ele pudesse dizer qualquer coisa quando se aproximou dela.
Após a aula, Nagisa se aproxima de Asahi e diz que está com vontade de ouvir suas cantadas. Surpreso, Asahi diz que não tem certeza do que ela quer dizer, então Nagisa deixa escapar, perguntando se ele estava realmente apaixonado por ela. Quando Asahi diz que estava, Nagisa solta um suspiro de alívio e instantaneamente se arrepende de tê-lo perguntado. Nesse momento, os amigos de Asahi chegam à cena perguntando se Nagisa está tentando acertar Asahi. No entanto, Nagisa nega isso de forma direta e chama abertamente Asahi de tolo inconstante por convidar outra garota depois de ser rejeitado. Nesse instante, os amigos de Asahi o resgatam dizendo a Nagisa que ele acumulou mais derrotas românticas do que um jogo de Scrabble. Após a escola, Yuko pergunta a Asahi se eles estão sozinhos na sala de aula. Pensando que ele está prestes a conseguir algo, ele diz que sim. Então ela tira sua comida e fica animada. Enquanto ela come, Asahi observa que nunca pensou que vampiros se alimentassem de qualquer coisa além de sangue. Ao ouvir isso, Yuko fica vermelha e pergunta se ele acha que ela é uma ignorante culta como ele. Sem entender, Asahi se desculpa, mas Yuko diz que não pode esperar que ele conheça as normas dos vampiros. Ela então explica que sugar o sangue de alguém como vampiro é como beijá-los. Querendo que ela sugasse seu sangue, Asahi se anima, mas Yuko prefere seu último camarão a ele. Então ela o come, deixando Asahi magoado. De repente, Yuko salta na direção de Asahi para provar que está cheia, mas esbarra na mesa dele e uma caixa de lanches cai. Enquanto Asahi se pergunta de onde veio, Yuko pega a caixa e agradece por ele ser um cara gentil. No entanto, antes que Asahi pudesse informá-la que não era dele, Yuko dá uma mordida na fila russa e percebe que é uma sabotagem picante. Enquanto ela faz uma performance de Drácula, Asahi verifica os lanches e percebe que não é o que parece. Quando Asahi aponta que as asas dela estão à mostra, ele se dirige à porta para pegar água para ela, mas esbarra em Nagisa, que então pergunta por que ele ainda está na escola. De repente, ela vê Yuko pendurada no quadro e se pergunta se é um truque de mágica. De repente, Asahi fica na defensiva e tenta convencê-la de que é uma ilusão. Mas uma versão em miniatura de Nagisa sai de sua cabeça, empunhando um rifle. Chocada com isso, Yuko fica fascinada com seu look minúsculo, enquanto Nagisa pergunta se ela também é um ser interplanetário. Em resposta, Yuko diz que é uma vampira, deixando Nagisa surpresa. Enquanto isso, Asahi pergunta a Nagisa se ela é uma alienígena. Nagisa então explica que é uma alienígena que explora o planeta secretamente em sua unidade externa do tamanho de um humano. Depois disso, Nagisa revela que os viu juntos no dia anterior e promete manter o seu segredo. Quando Asahi insinua que ela não é confiável, Nagisa diz que suas ordens eram manter sua identidade em segredo dos humanos. E como nada foi dito sobre vampiros, Nagisa anuncia que terá que apagar as memórias de Asahi. Após lembrar-lhe que ele é uma cesta vazia, Nagisa pega sua ferramenta de apagar memórias e tenta abrir o crânio de Asahi. No entanto, ele desvia dos ataques. Virando-se para Yuko, Nagisa pergunta se ela está bem em deixar seus segredos com Newsflash Nancy. Mas antes que ela responda, Asahi já escapuliu. Então Nagisa vai atrás dele e explica que tudo terminará em um único golpe. No entanto, quando Asahi se recusa a parar, Nagisa aponta que é a melhor maneira de manter a identidade de Yuko em segredo. Ouvindo isso, Asahi percebe que seria o melhor para Yuko, então ele se senta para ter sua cabeça reiniciada com uma marreta. Justo quando Nagisa se prepara para abrir a cabeça dele, Yuko entra voando para salvá-lo e aponta que não se importa se ele revelar seus segredos. Depois disso, enquanto pedem desculpas um ao outro, Nagisa sugere que esqueçam a questão de apagar memórias, afirmando que acredita em Asahi. No dia seguinte, Asahi pensa em quantos segredos ele tem que guardar e se pergunta como seria capaz de fazer isso. Nesse momento, ele encontra seus amigos amarrados e sendo torturados por Mikan em busca de informações sobre ele. Enquanto ele observa, Mikan de repente se vira para Saki e se aproxima dele com um sorriso assustador o suficiente para fazer o bicho-papão urinar nas calças. Depois ela diz que não conseguiu nenhuma informação dos amigos dele e puxa um gravador de voz. Em seguida, toca uma gravação incompleta do momento a sós de Asahi com Yuko na sala de aula e pergunta se ele está lubrificando os motores dela. Chocado, Asahi foge e Mikan o persegue para uma entrevista. No entanto, Asahi recusa e relembra como os artigos de jornal dela o traumatizaram no passado. De repente, ela o laçou e o pendurou para uma entrevista sob coação. Mikan então comenta que o pedaço da gravação é suculento o suficiente, mas ela quer mais. Depois disso, ela pergunta a Asahi o que aconteceu depois que a gravação parou, mas Asahi confessa que ele e Yuko são apenas amigos. Sem se impressionar, Mikan o deixa sofrer e corre para perguntar a Yuko ela mesma. Quando Asahi finalmente se liberta, ele corre para a sala e imagina que Mikan provavelmente está apenas blefando. No entanto, quando ele vê a cadeira vazia de Yuko, ele entra em pânico. Nesse momento, Akari entra e Asahi pergunta por que Yuko não está em lugar nenhum. Com uma expressão sombria, Akari anuncia que Yuko está resfriada e pergunta se eles são próximos. Quando Asahi confirma, Akari entrega-lhe uma folha de exercícios para deixar para Yuko após a escola. Enquanto isso, Mikan escuta a conversa do lado de fora da sala e sorri maliciosamente. Mais tarde, Mikan persegue Asahi pela escola, mas ele de repente é puxado para dentro dos arbustos, confundindo Mikan. É então que ele percebe que é Nagisa. Então ela pergunta por que ele está sendo perseguido e ele explica o que aconteceria se as pessoas pensassem que ele está namorando Yoko. Ouvindo isso, Nagisa teme que o boato possa de alguma forma se tornar real, mas seus pensamentos são interrompidos por Mikan, que encontra o esconderijo deles e pula para dentro. Para permitir que Asahi escape, Nagisa se oferece para manter Mikan ocupada. Pouco depois disso, Asahi encontra o caminho para a casa de Yuko e enquanto se pergunta qual das casas é a dela, Yuko o chama da janela. Quando ela o convida para entrar, Asahi enlouquece ao vê-la de pijama, mas recusa já que esqueceu de trazer seu melhor desempenho. No entanto, quando Yuko consegue convencer Asahi a entrar, ela revela que ficou animada ao ouvir de um professor que ele passaria por
por lá. Asahi derrama sua bebida ao ouvir isso e se pergunta se ouviu direito. Então, quando Yuko diz que é a primeira vez que recebe um amigo em casa, Asahi sente a palavra amigo atravessá-lo como um samurai vingativo. Nagisa então o chama enquanto persegue Mikan e anuncia que está indo em sua direção. Depois que Nagisa explica como Mikan a distraiu e escapou, Asahi ouve um grande estrondo no quarto e sobe apressado para verificar. Ele então encontra Mikan presa sob uma enorme pilha de coisas de vampiro, enquanto Yuko explica que ela entrou pela janela. No dia seguinte, Mikan se ocupa com seus trabalhos malignos e publica uma história sobre a visita de Asahi à casa de Yuko. Quando Asahi vê isso, ele aponta que é falso, mas seu status entre os meninos de repente subiu para jogador. Então Asahi rasga a notícia, mas Mikan lembra-o de que tem os dados armazenados em sua câmera. Enquanto Asahi a persegue para se livrar dos dados, ele esbarra na Yuko e se desculpa com ela. Yuko pergunta por que ele está correndo pelo corredor e ele diz que não é nada com que ela deva se preocupar. Logo após isso, Okada pergunta a Yuko por que Asahi está tão agitado, então ela explica para ele. Nesse momento, Okada localiza Asahi e comenta que Mikan está no telhado. No entanto, antes que ele saia, Okada o interrompe para falar sobre Mikan. Depois disso, Asahi encontra Mikan no telhado, onde ela ameaça jogar suas fotos com a Yuko no ar. Para impedir que ela escreva o artigo, Asahi implora e se oferece para fazer um pole dance ou qualquer coisa que ela queira. Apesar disso, Mikan insiste que precisa publicar o artigo, então Asahi se ajoelha e implora apenas para fazê-la mudar de ideia. Enquanto ele pensa nas possíveis consequências do artigo, Mikan pergunta se ele tem uma queda por Yuko. Mas Asahi evita a pergunta e pergunta por que ela adora implicar com ele. Mikan então explica que se sente poderosa quando torna a vida dele miserável. De repente, Asahi se lembra do conselho de Okada e percebe que ela continuará enquanto isso o incomodar. Então, ele se anima e diz a Mikan para publicar a história, já que ele pode perceber que está funcionando pela expressão dela. Asahi diz que o artigo dela o faria feliz. Enfurecida, Mikan diz que nunca faria nada para agradá-lo e sai correndo furiosa. Aliviado, Asahi celebra sua liberdade enquanto Yuko ouve escondida e se pergunta por que Asahi não para de se fazer de bobo. Enquanto isso, quando Mikan tenta jogar seu artigo fora, seus óculos subitamente dizem para ela parar. Então, Mikan transfere sua agressão para eles quando aponta que um vidro não deveria estar falando. Fuku, o deus da fortuna, diz que só possui o vidro porque Mikan valorizava os óculos. Depois disso, a deusa se oferece para realizar os sonhos de infância de Mikan, mas ela cala e diz que está bem sendo uma pessoa horrível só para continuar amiga de Asahi. Algum tempo depois, na aula, Akari flagra Shimada espiando algumas revistas Playboy. Quando ela pega a revista, Shimada diz que pegou de Asahi, mesmo depois de alegar que não a queria. Chocado, Asahi nota o olhar maligno de Akari e tenta se defender, mas não consegue encontrar as palavras certas. Então Akari decide deixar Nagisa lidar com eles. Nesse momento, ela percebe que Nagisa não está em lugar nenhum. Enquanto eles se perguntam se ela fugiu, Asahi é atingido na parte de trás da cabeça e olha para baixo, onde encontra a mini Nagisa acenando para ele. Ele então se pergunta se alguém pode vê-la enquanto Nagisa puxa suas calças e pede para ele sair da sala de aula. Asahi então pede para ir ao banheiro, e ao sair, Nagisa pede desculpas por tê-lo trazido para fora. Poucos momentos depois, ela pede que ele a ajude a recarregar sua unidade externa, já que a bateria acabou. Enquanto Asahi exclama ao ouvir isso, Nagisa explica que estava tentando recarregar durante o período livre, quando ouviu ele e Yuko conversando sobre algo que ela gostava a noite toda. Pensando que perdeu toda a diversão, Nagisa os culpa por arruinar seu humor o suficiente para impedir que ela recarregasse. Surpreso, Asahi esclarece que eles apenas falaram sobre um filme que ele emprestou para Yuko, que ela assistiu a noite toda. Depois, Asahi pergunta sobre a sua versão maior e Nagisa o leva ao banheiro feminino. Quando Asahi pergunta se ela realmente quer que ele arrisque a vida por ela, Nagisa pede desculpas e diz que é o melhor lugar para escondê-la. Então Asahi se esgueira para o banheiro e ao carregar o corpo dela, admira-se de como é diferente segurar o corpo de uma garota. Enquanto isso, a mini Nagisa o comanda para parar de alimentar sua imaginação com o corpo dela. Depois disso, ela avança enquanto Asahi a segue e sugere que ela pule em seu bolso para evitar ser vista. No entanto, Nagisa diz que está tudo bem, já que as aulas estavam acontecendo, mas quando ela vê sua unidade externa encostada no peito de Asahi, ela entra em pânico. Ao chegar na enfermaria, Yuko aparece e vê Asahi segurando o corpo de Nagisa. Então, ela aponta que ele faltou à aula, para salvar uma donzela em apuros, e antes que Asahi pudesse explicar, ela diz para ele não se preocupar, já que ela é uma mestre nos assuntos do coração. No entanto, Nagisa diz que ela está errada e pede para garantir que a enfermaria esteja livre. Quando Yuko anuncia que a enfermeira da escola não está lá, Asahi entra e conecta a unidade externa de Nagisa. Logo depois, Nagisa anuncia que está saindo para garantir que Asahi e Yuko tenham uma rota de fuga livre. Mas logo após, eles se assustam com um barulho do lado de fora. Quando vão verificar, encontram Mikan segurando a mini Nagisa e se perguntando se é uma figura. Vendo Nagisa fingir, Asahi percebe que precisa fazer algo antes que ela fique sem energia. De repente, Mikan anuncia que Nagisa deve ser uma das 7 maravilhas da escola, e a solta para ver se ela se move. No entanto, Nagisa consegue cair de pé, impressionando Asahi e Yuko. Para distrair Mikan, Asahi pergunta sobre as outras 6 maravilhas da escola, e ela diz que, de acordo com sua pesquisa, são a fada do corredor, a dama fantasma com chifres, o portador da luz culta e o vampiro pós-aula. Chocados ao ouvir o último nome da lista, Asahi e Yuko ficam inquietos. Mikan então levanta a saia de Nagisa, mas é interrompida por Asahi, que diz que é rude verificar a representante de classe assim.
Enquanto Mikan argumenta que é apenas uma figura, Shimada aparece e tenta colocar as mãos na figura, mas Asahi desesperadamente pede para tê-la também, surpreendendo a todos. Então Mikan o acusa de querer espiar o corpo de Nagisa. Vendo que sua reputação não pode piorar mais do que já está, Asahi anuncia que ele fez a figura. Ao ouvir isso, Mikan pergunta há quanto tempo ele tem fantasiado sobre a representante de classe e acusa Asahi de ser um homem de cultura. De repente, Asahi admite que fez a figura para ajudá-lo a se aliviar à noite e arranca Nagisa de Mikan antes de sair correndo. Mikan o segue, mas os perde e se esconde no banheiro. Enquanto Nagisa agradece por salvá-la, Shimada espreita de cima do banheiro. Rapidamente, Asahi foge novamente e se esconde em uma sala de armazenamento enquanto Shimada e as garotas o perseguem. Nesse momento, Nagisa pede desculpas por torná-lo um homem procurado, mas Asahi diz que está tudo bem e a esconde no bolso do peito. Enquanto Nagisa se sente no paraíso, Akane estala os dedos fazendo com que Asahi caia e Nagisa de repente fique maior. Quando Asahi aponta isso, Nagisa se desespera e diz que isso nunca tinha acontecido antes. Enquanto ele examina o corpo dela, Asahi avista sua antena e se pergunta o que é. Nagisa rapidamente a cobre e o chama de imbecil culto, surpreendendo Asahi, que então pergunta se a antena dela sempre ficou exposta assim. Em resposta, Nagisa diz que é errado olhar para a antena de uma menina, então Asahi pede desculpas e afirma que não sabe nada sobre alienígenas. Enquanto Nagisa pensa que não pode dizer a ele que sua antena entra em ação durante rituais de cortejo, Asahi diz que seria perigoso se fossem encontrados juntos escondidos em um depósito, então ele tenta ajudá-la a se levantar, mas Nagisa escorrega e eles caem um sobre o outro. Atraídos pelo barulho, Shimada e as senhoras decidem verificar o quarto de armazenamento, então eles tentam abri-lo, mas Asahi bloqueia com um bastão. De repente, ele tem uma ideia e quando conta a Nagisa, ela se preocupa que isso possa arruinar o que restava de sua reputação, mas Asahi diz que é a única maneira de protegê-la. Enquanto os perseguidores se preparam para invadir o depósito, Asahi de repente é jogado para fora do quarto enquanto Nagisa sai andando como a Mulher Maravilha, surpreendendo as mulheres. Com a antena escondida, Nagisa explica que ouviu eles falando sobre ela e decide punir Asahi com seus punhos. Quando Shimada pergunta sobre a figura, Nagisa diz que a destruiu e foge do local, deixando Shimada culpar Asahi por seu fracasso em proteger o brinquedo favorito deles. Em seguida, Akane estala os dedos novamente e retorna Nagisa ao seu tamanho mini, forçando-a a se esconder enquanto alguns caras se perguntam se viram algo pequeno se movendo. Mais tarde, enquanto Asahi e Yokoi voltam para a casa da escola, Nagisa os observa e se lembra de seus momentos com Asahi, fazendo com que sua antena brilhe. No dia seguinte, no caminho para a escola, Asahi encontra Yokoi e supõe que ela deve ter saído de casa cedo para evitar a luz do sol. Quando ele pergunta sobre isso e oferece a ela um guarda-chuva extra para protegê-la do sol, Yokoi diz que não é necessário, pois está prestes a chover. Mais tarde na escola, enquanto Nagisa aprecia o nascer do sol, Yokoi chega parecendo um pão torrado demais. Surpresa, Nagisa pergunta se ela acabou de voltar de uma viagem ao Havaí, mas Yokoi culpa a previsão do tempo. Depois disso, Nagisa dá uma lição em Yokoi sobre como os raios UV passam pelas nuvens e pergunta se é por isso que ela evita aulas de ginástica ao sol. Em resposta, Yokoi confirma isso e diz que ficará bem assim que dormir um pouco. Quando Nagisa diz que é inacreditável que ela se bronzeou tanto apenas caminhando para a escola, Yokoi mostra suas marcas de bronzeado em forma de uniforme. Vendo isso, Asahi vibra, mas Nagisa fica furiosa e o reinicia com a palma da mão. Depois disso, Nagisa afirma que a luz do sol atinge Yokoi como uma saraivada de balas. Em seguida, ela pensa em seu treinamento em casa e se oferece para ensinar Yokoi a sobreviver. Depois, Nagisa começa seu treino com Yokoi enquanto Asahi fica animado ao ver Yokoi de agasalho. Nagisa então instrui Yokoi a desviar das balas inimigas enquanto vai para a escola, movendo-se suavemente de sombra em sombra. No entanto, depois de esperar eternamente para o sol parar de disparar, Yokoi informa sua instrutora que o sol não vai parar. Então Nagisa ordena que ela leve alguns tiros, e Yokoi salta de sombra em sombra até que o sol comece a se pôr. Assim que Yokoi diz que está pegando o jeito, Asahi aponta que ela está queimada por todo lado. Algum tempo depois, Asahi se preocupa com Yokoi e pensa em sua pesquisa sobre vampiros. Enquanto se preocupa com suas descobertas, ele esbarra em Yokoi, que então anuncia que chegou até ali sem se queimar. Nesse momento, Nagisa se junta a eles e explica que passou a noite na casa de Yokoi para ver como seu treinamento progredido. Além disso, ela anuncia que o treino de Yokoi está completo e ordena que ela mostre o que aprendeu. De repente, Yokoi demonstra alguns movimentos de assassina enquanto Nagisa e Asahi tentam acompanhar. Ela então para ao ver uma barraca de alho, então Asahi rapidamente tira seu manual de vampiros e comenta que o alho deixa os vampiros cegos. Então, ele vê o dono da barraca se aproximando de Yokoi com alho em conserva. Rapidamente, Asahi se coloca no caminho e engole o alho, impressionando o homem, que então diz que ele deve estar planejando ficar forte por horas. Chocado, Asahi borrifa o homem com o alho e declara sua inocência enquanto Nagisa pergunta o que está acontecendo. Quando ele tenta explicar, eles veem um palhaço promovendo uma corrente com um pingente de cruz para Yokoi. Pensando que crucifixos transformam vampiros em pó, Asahi agarra a corrente e a arremessa. Aliviado, Asahi explica que crucifixos são as maiores fraquezas dos vampiros. Pouco depois, um cachorro traz a corrente de volta, então Asahi tenta salvar Yokoi, mas cai. Yokoi então explica que ela só se sente ansiosa perto de crucifixos. Depois as meninas apontam que Asahi cheira a alho, mas quando ele sugere manter alguma distância delas, Yokoi diz que não é nada sério, já que só faz seus olhos lacrimejarem. Enquanto isso, Nagisa comenta que a cidade está cheia de perigos para Yokoi. No entanto, quando a determinação de Yokoi fica mais forte, ela percebe que ficou sem sombras para se esconder.
Nesse momento, Asahi e Nagisa discutem sobre possíveis soluções para o problema de Yokoe com a luz do sol. Quando Yokoe pede para eles pararem, Asahi pergunta se existe algum tipo de protetor solar que proteja vampiros. Ao ouvir isso, Yokoe percebe como foi tola todo esse tempo. No entanto, ela finge que tentou, mas não funcionou. No dia seguinte, Asahi e Nagisa ficam surpresas ao encontrar Yokoe brincando ao sol sem se queimar. Quando as vê, Yokoe foge envergonhada, então Asahi e Nagisa a alcançam e ela confessa que é a primeira vez que usa protetor solar. No entanto, para sua surpresa, Asahi e Nagisa revelam que já sabiam. Após a escola, Asahi espera por Yokoe em um parque de diversões e se pergunta se é um encontro, já que Yokoe o convidou. Nesse momento, Yokoe chega e pergunta se ele esperou muito, mas ele estava muito absorto em sua aparência com uma roupa casual. Quando Yokoe pergunta se está tudo bem, Asahi responde dizendo que acabou de chegar também. Mas ao ver o número de latas vazias atrás dele, Yokoe aponta que ele deve ter estado lá por um bom tempo. Depois disso, ela anuncia que Nagisa não poderá vir, surpreendendo Asahi. Quando Yuko acrescenta que seu plano de juntá-lo com Nagisa falhou, Asahi não poderia estar mais feliz. Então, eles decidem explorar o parque já que estão lá. Enquanto isso, Nagisa os observa de algum lugar no parque e decide deixá-los aproveitar o tempo juntos. Pouco depois disso, Asahi e Yuko andam na montanha-russa e gritam a plenos pulmões enquanto estão nela. Depois, Asahi vê Yuko emburrada e pergunta se a atração foi tão assustadora assim. Quando ela não responde, ele sugere que experimentem brinquedos mais lentos, mas ela de repente se anima e sugere que experimentem a montanha-russa com looping. Depois de se divertirem juntos, eles compram sorvete e Yuko diz que sempre quis visitar o parque de diversões desde que seus pais foram lá em um encontro. Entusiasmado ao ouvir isso, Asahi pergunta sobre o pai dela, e Yuko explica que, como apenas o pai é vampiro, ela é meio humana e meio vampira. Depois de revelar que os pais dela foram para a escola deles, Yuko explica que eles mantiveram os segredos um do outro e se apaixonaram, assim como ela está fazendo com Asahi. Ao perceber como isso soa, Yuko se desespera e diz que se expressou mal. Para se livrar do constrangimento, Yuko sugere que tentem outra coisa e arrasta Asahi para uma casa de terror. Como Yuko é uma vampira, Asahi imagina que ela deve ser imune ao medo. Mas quando ele olha para ela, percebe que estava errado. Então ele oferece a mão, mas ela recusa, dizendo que está tranquila. Logo depois, eles ouvem um som e Yuko agarra-se a Asahi, que então diz que é apenas a equipe fazendo efeitos especiais. Nesse momento, seus olhos se encontram e ambos surtam, já que estavam a centímetros de se beijar. De repente, um Drácula contratado aparece, afirmando estar sedento por sangue. Irritada, Yuko o assusta de volta para seu caixão e fala sobre como ele parecia rude. Ouvindo isso, Asahi se lembra de que ela uma vez lhe disse que sugar sangue é íntimo com vampiros. Quando saem da casa de terror, Yuko diz que sente falta dos pais. Animado para conhecer outra versão de Yuko, Asahi pergunta se há homens invisíveis e lobisomens de onde ela veio. E Yuko diz que tem um amigo de infância que é lobisomem. Enquanto isso, na casa de Yuko, o pai dela convoca Shiro, amigo de infância de Yuko, e diz que não pode confiar que Yuko mantenha sua identidade em segredo. Ele então pede para ele verificar Yuko e encerrar sua vida escolar se seu segredo for descoberto. Enquanto Yuko e Asahi voltam do parque, Asahi se preocupa com sua paixão por ter um amigo de infância masculino. De repente, Yuko para, fazendo Asahi se perguntar o que está acontecendo. Shiro então diz que esteve procurando por ela desde que ela não estava em casa. Enquanto isso, Asahi se pergunta por que Yuko está conversando com um cara de aparência rude. Ao olhar mais de perto para os dentes dele, Asahi imagina que ele deve ser o lobisomem e se pergunta como ele ficará após a transformação. Nesse momento, Yuko pergunta a Shiro se ele precisa de algo dela, mas Shiro explica que o pai dela lhe pediu um favor. De repente, Shiro percebe Asahi ao fundo e agarra sua camisa para perguntar por que ele está olhando. Logo em seguida, Yuko joga a bola com Shiro, e ele se comporta como um bom cachorro. Impressionados, Yuko e Asahi batem palmas, irritando Shiro, que então pergunta por que estão aplaudindo. Olhando além deles, Shiro vê uma roda gigante e pergunta se eles foram juntos ao parque de diversões. Quando Yuko afirma isso, Shiro fica furioso, fazendo Asahi dizer suas últimas preces. No entanto, ele se vira para ir embora e para no meio do caminho para desejar-lhes uma vida feliz. Surpreso, Asahi explica que é apenas amigo de Yuko, mas logo percebe o quão deprimente isso soa. Quando finalmente entende após hesitar, Yuko anuncia que outra garota deveria ter vindo junto e revela de várias formas que eles são apenas amigos. Enquanto isso, as palavras atingiram Asahi como os socos de Tyson. Yuko pergunta a Shiro por que ele queria ir embora só por causa disso, e ele diz que é errado interferir em um casal. Depois, Shiro pergunta a Yuko se Asahi é um normie, e quando ela diz que sim, Shiro pede desculpas a Asahi por ameaçá-lo. Ele então pergunta a Asahi por que ele não ficou chocado quando viu suas presas. Asahi olha para ele sem entender, então Shiro explica que foi enviado pelo pai de Yuko para garantir que ela está mantendo seu segredo. Além disso, ele explica que Asahi não está surpreso porque já sabe sobre a existência de criaturas como eles. De repente, Asahi agarra Shiro e nega saber qualquer coisa sobre o que ele está dizendo. Depois de perguntar por que continuam falando sobre coisas que ele não entende e ameaçar transformar Shiro em purê, Asahi explica que não ficou chocado com suas presas porque pensou que era uma nova tendência de moda. Enfurecido com isso, Shiro diz que suas presas são naturais e pergunta se ele está duvidando da única característica que o marca como um lobisomem. Ao ouvir isso, Asahi finge estar ouvindo pela primeira vez, mas Shiro recusa-se a acreditar em sua atuação e anuncia que vai levar Yuko de volta para o pai dela.
Asahi então insinua que Shirou está zombando dele ao afirmar ser um lobisomem. Para provar sua identidade de lobisomem, Shirou olha para o céu e fica surpreso ao ver a lua. Justamente quando Asahi acha que Shirou está prestes a se transformar em uma besta, ele de repente brilha e se transforma em uma garota de cabelo vermelho, que então diz que voltou ao normal. Depois que ela agradece a Asahi por fazê-lo acontecer, ele percebe que Shirou é sua identidade após a transformação. Enquanto Asahi se distrai pensando nisso, Shirou se apresenta e revela suas bolhas da Via Láctea para mostrar que não está usando sutiã. Vendo isso, o rosto de Asahi amadurece. Mas para piorar a situação, Shirou entra nos estoques privados de Yuko e pergunta se pode emprestar os dela enquanto aperta suas orbes pendentes. Vendo isso, o cérebro de Asahi explode. Enquanto isso acontece, Nagisa se pergunta se Yuko está com raiva dela por ter recusado seu convite para o parque de diversões. Ela então decide se desculpar com um bolo caseiro. No caminho, ela pensa em como as coisas foram entre Asaki e Yuko no parque de diversões. Contudo, quando sua imaginação voa longe, Nagisa se apavora no trem, fazendo com que outros passageiros se perguntem se ela está no lugar certo. Enquanto isso, no apartamento de Yuko, Shiro diz que sempre avisou Shirou para sempre usar sutiã, já que ele pode olhar para a lua e se transformar a qualquer... Depois disso, Yuko apresenta Shiro como sua amiga de infância, que tem uma personalidade diferente da de Shirou. Além disso, Yuko avisa Asahi que ela é culta. Quando Shiro admite isso, Asahi pergunta se ela é realmente uma garota, já que ela era um cara há minutos. Em resposta, Shiro pergunta se ele quer ver por si mesmo. Mas antes que ela se aproxime de Asahi, Yuko a interrompe e pergunta o que ela está fazendo. Shiro então diz que isso não é da conta dela e brinca com Asahi enquanto ele se esforça para não derreter. Além disso, Shiro diz que ao contrário de Shirou, ela não liga para as ordens do pai. Nesse momento, Yuko se senta e amua ao lado de Asahi, fazendo-o se perguntar se algo está errado. Enquanto tenta encontrar a casa da Yuko, Nagisa imagina coisas desagradáveis acontecendo durante seus passeios divertidos e faz birra em público, o que faz os estranhos evitarem-na. De volta ao apartamento de Yuko, as mulheres competem pela atenção de Asahi. Então ele decide dar um basta, perguntando a Shiro se ela está consciente quando se transforma. Em resposta, Shiro diz que sim, mas quando ela é ela mesma, Shiro é completamente bloqueado. Ela então se refere ao momento em que ele agarrou o rosto de Shirou e pede para ele fazer o mesmo com ela. Mas Asahi fica com medo. Para acabar com o drama de Shirou, Yuko lhe mostra uma foto da lua, e ela se transforma em Shirou. De repente, Shirou anuncia que vai levar Yuko com ele e imobiliza Asahi. Mas ele pega a foto da lua e faz Shirou voltar a ser Shirou. Coincidentemente, Nagisa entra e encontra Shirou. Chocada, ela pede desculpas e fecha a porta enquanto se pergunta como errou o endereço. No entanto, quando verifica o nome do dono do quarto, percebe que entrou no quarto certo. Depois disso, ela entra novamente e encontra Shiro montada em Asahi, então ela pergunta o que ele está fazendo. Asahi então explica que ela entendeu tudo errado. Vendo isso, ela se vira para ir embora, mas quando Asahi tenta dizer para ela parar, ele acaba agarrando os The Cup Avengers de Shiro. Dominado pela suavidade, Asahi tem um sangramento nasal enquanto Yuko o chama de um homem de cultura. Nesse momento, Asahi acena com uma imagem da lua para Shiro, e ela se vira novamente. Enquanto isso, Nagisa imagina que provavelmente entendeu errado o que viu e volta, mas encontra Shirou montado em Asahi desta vez. De repente, o cartão da lua cai e Shirou o vê. Então ele se transforma de volta em Shiro. Chocada, Nagisa sai correndo, pensando que Asahi gosta dos dois jeitos. De volta ao apartamento, Shiro decide tentar algo com Asahi, mas Yuko diz que ela não pode. Quando Shiro pergunta por quê, Yuko explica que ele não está disposto e já tem uma garota a quem acabou de assustar muito. Nesse momento, Shiro sufoca Asahi até a morte com seus airbags mortais e pergunta a Yuko se esses são os únicos motivos pelos quais ela não pode ficar com Asahi para si. Quando Yuko diz que não entende, Shiro decide ir embora e pega uma das calcinhas de Yuko como lembrança, irritando-a. No dia seguinte na escola, Asahi e Yuko explicam o que aconteceu no dia anterior para Nagisa. Depois, na aula, Shiro é apresentada como uma aluna transferida, assustando Asahi e Yuko. Logo em seguida, Shiro pressiona seus balões contra as costas de Asahi, fazendo seu cérebro sangrar enquanto seus amigos assistem. Ansiosa para conseguir material para seus papéis, Mikan tira fotos. De repente, Nagisa chega e repreende Asahi e Shiro por manchar o terreno sagrado de aprendizado com seu comportamento absurdo. Quando Asahi tenta explicar que é inocente, Nagisa reclama que ele não teve sangramento nasal quando caiu sobre ela na sala de armazenamento, então ela diz que não permitirá que mais nenhum drama deles continue. No entanto, Shiro faz sua parte, o que faz Asahi perder mais litros de sangue. Enquanto seus amigos se preocupam que ele possa desmaiar em breve, Mikan pede para ele posar para uma foto das horas finais, mas Asahi se solta e foge da cena. Após isso, ele encontra Yuko e conta a ela como Shiro o fez passar por maus bocados. Justo quando pensava no número crescente de garotas anormais na escola, eles avistam Akane, a diretora da escola, caminhando pelo corredor. Curiosos, eles seguem a garota, e enquanto Asahi se pergunta o que ela é, Yuko diz que ela é fofa. Justo quando Asahi aponta que seus chifres podem ser falsos, uma bola de beisebol fica presa neles, mas Akane a remove e a joga de volta para o jogador perplexo. Depois disso, Asahi aponta que ela está sendo cercada por corvos, e conclui que ela não é humana. De repente, Yuko fala com ela, e ela se apresenta como Komoto Akane, fazendo-os perceber que ela está relacionada a Akari. Enquanto Asahi se pergunta por que a professora deles está relacionada a uma garota com chifres, Akane lê sua mente e puxa um dos chifres para provar que é apenas um acessório. Depois disso, quando ela se despede, Asahi vê seu rabo. Mas quando ele chama a atenção de Yuko para isso, o rabo desapareceu. Depois disso, Akane se sente como uma chefe malvada por brincar com os alunos, mas esbarra em Akari, que então pergunta por que ela está vagando pelos terrenos da escola
e mexendo com seus alunos. Em resposta, Akane diz que não está fazendo nada estranho com eles. Enquanto isso, Asahi percebe que algo não está certo, então Akari puxa Akane pelos chifres enquanto ela grita de agonia. Quando Akari aponta que ela remove os chifres, Akane diz que é apenas uma ilusão, surpreendendo Asahi e Yuko. Ouvindo isso, Akari pergunta a Akane se ela está pregando truques nos alunos, mas Akane diz que é responsabilidade de um demônio fazer isso. Então, Akari a silencia e pede para pensar em como ela se sente ao ver sua bisavó vestida como uma estudante do ensino fundamental, surpreendendo Yuko e Asahi. Logo depois, Akane explica que é um demônio que vive há milhares de anos. Além disso, ela revela que é bisavó da Akari e a diretora da escola. Quando ela pergunta se estão morrendo de medo, Asahi destaca que não é estranho encontrar um demônio com chifres na escola. Nesse momento, Yuko diz a Akane para parar com a farsa de diretora, mas ela fica furiosa e chama Yuko de vampira moleca enquanto lhe diz para respeitar os mais velhos. Enquanto isso, Nagisa foi notificada de uma ameaça em sua base de operações, então partiu em seu OVNI para investigar a ameaça. De volta ao escritório, enquanto Asahi fica surpreso ao descobrir que o segredo deles não é tão secreto, Akane o chama de Santo Sexto. Surpreso, Asahi pergunta a Akari se ela sabe que Yuko é uma vampira, e ela explica que Yuko teve que preencher formulários antes de ser admitida. Além disso, Akari revela que também tem um pouco de sangue de demônio. Enquanto ela belisca alguns petiscos, Akane revela que permitiu que os alunos anormais entrassem na escola, já que ela é uma diretora admirável. Ouvindo isso, Joko oferece a Akane um pirulito e pede para ela ir brincar lá fora. Enfurecida, Akane se irrita e quebra os óculos no escritório para mostrar que ela não é apenas uma viciada em doces. Enquanto isso, Nagisa capta o sinal de ameaça no seu radar e tenta localizar a sua origem. No escritório, quando Akane decide entrar no modo demônio total, Akari ameaça descontar os danos de seu salário, então ela se acalma imediatamente. Joko então dá um tapinha na cabeça dela para consolá-la, mas Akane fica irritada e diz para ela parar de tratá-la como um bebê. Depois que Akane se refere a Joko como uma pirralha infantil, Joko diz que é uma beleza legal, enquanto Akane acha isso risível. Nesse momento, ambas se animam e decidem fazer uma competição sobre quem é mais madura. Então Joko sugere que disputem em um concurso de sensualidade adulta. Logo após isso, Akane prepara o palco e Shihou aparece como a anfitrião. Surpreso ao vê-la, Asahi pergunta como o concurso será julgado. Então Akane o amarra numa cadeira e anuncia que suas performances serão medidas pela intensidade de seus sangramentos nasais. Enquanto Asahi teme por sua vida, Shihou anuncia o início do concurso. No entanto, quando Joko é chamada ao palco, Asahi pensa que ver sua paixão se apresentar é uma boa forma de morrer. De repente, Joko faz uma pose estranha e pergunta por que Asahi não está sangrando. Depois disso, Akane é chamada ao palco, então ela balança seu par de nadas, enquanto Asahi luta para se manter acordado na cadeira. Logo depois, Shihou entra em ação para mostrar como se faz, e na sua primeira pose, Asahi entra em erupção pelo nariz. Sim, garoto, Shihou então sugere que eles coloquem trajes de banho se planejam obter alguma resposta de Asahi. Enquanto Asahi antecipa um vislumbre do paraíso, Joko aparece com um traje de praia sem graça, enquanto Akane surge parecendo uma olímpica mal alimentada. No entanto, enquanto os concorrentes continuam com o festival de sono, Shihou surge com suas poses matadoras que quase esgotam os recursos de Asahi. Depois, Shihou deixa Asahi para assistir Joko e Akane disputarem quem consegue lidar melhor com alguns petiscos super picantes. Então, o concurso começa, e os participantes devoram os petiscos picantes, enquanto Asahi pergunta a Akari quantos anos Akane tem. Em resposta, ela revela que a aparência de Akane não mudou desde que era jovem. Depois disso, Akari revela que sabe que Asahi está guardando o segredo de Joko. Surpreso, Asahi pergunta como ela sabe, e Akari diz que ouviu falar disso por Akane, já que ela vê tudo o que acontece na escola. Enquanto as senhoras continuam a batalha, Akari diz a Asahi para continuar guardando o segredo de Joko, mesmo que seja por motivos ocultos. Justo quando Nagisa localiza a fonte da ameaça, os estômagos de Joko e Akane estão pegando fogo. De repente, os vidros do prédio se quebram com calor enquanto Asahi e Akari se protegem. O prédio então explode, assustando Nagisa imensamente. Algum tempo depois, Akari informa a Asahi que ele terá que fazer aulas suplementares para compensar sua ausência no dia anterior. Quando ele se preocupa em acabar se explodindo durante a prática de culinária, Akari anuncia que ele não estará sozinho. Pouco depois, eles chegam ao laboratório, onde Asahi fica vermelho de entusiasmo ao ver a fila. No entanto, seu rosto fica pálido quando ele avalia a sala e se pergunta se conseguirá sair inteiro. Peça. Asahi então pergunta por que ele fica preso em uma turma com os mais loucos dos loucos, mas Akari o ignora e mostra os ingredientes com os quais eles farão curry. Além disso, ela afirma que os professores não se importam com o sabor, desde que possa ser chamado de curry. Após isso, ela sai correndo, deixando Asahi lidar com a fila de dores de cabeça ambulantes. Ao entrar no laboratório, Asahi vê Joko evitando olhar para ele e se pergunta o que há de errado com ela. Quando ele se aproxima dela, Joko diz que alho faz seus olhos lacrimejarem, mas Nagisa assegura que preparou uma receita. Ainda sem saber por que foram colocados juntos, Asahi enfrenta Shihou em busca de respostas, mas ela mostra a ele como lida com cenouras e pergunta se ele preferiria comê-la. No entanto, Asahi recusou e disse que só queria perguntar se Joko é boa na cozinha. Em resposta, Shihou diz que está tranquila desde que não fique super competitiva. Depois disso, quando se vestem e se preparam para começar, Asahi pergunta a Nagisa se ela já preparou curry antes, mas ela diz que já viu ser feito em um manga. De repente, Nagisa começa a trabalhar, seguindo sua receita enquanto seus colegas tolos observam maravilhados. Quando termina, seu prato acaba sendo um bolo de chocolate, então a equipe percebe que estão completamente ferrados. Enquanto Nagisa se sente como uma fracassada, Joko comenta que o bolo parece delicioso.
De repente, Nagisa bate na mesa com raiva e joga o bolo pela janela. Felizmente, Akane estava no lugar certo para pegá-lo com seus chifres, então ela prova e imediatamente ascende ao paraíso dos amantes de comida. Enquanto os idiotas discutem no laboratório, Akane percebe quem fez o bolo e sai, enquanto Mikan a persegue. Enquanto isso, no laboratório, Nagisa pede desculpas por confiar no ChatGPT, mas Shoko sugere que tentem novamente e aponta que Shiho irá ajudar. Em resposta, Shiho diz que é melhor em colocar cenouras entre seus canhões de leite. Quando percebem que são uma banda de desajustados culinários, Asahi aponta que só Nagisa pode salvá-los. Então, eles decidem pôr as mãos no projeto, mas Shiho mostra que pode usar seus melões melhor do que suas mãos. Ao ver isso, o cérebro de Asahi derrete pelo nariz enquanto ele desmaia. Após isso, todos se dedicaram totalmente e, em pouco tempo, terminaram de fazer o curry. Joko então aponta que está faltando um ingrediente no curry, então eles decidem fazer um curry que transcende curry, enquanto Asahi e Shiho surtam. Preocupada que não termine bem, Nagisa os cala e Joko concorda com ela. Enquanto isso, Mikan entrega um pacote de doces para Akane depois de gastar sua mesada mensal só para conseguir uma entrevista. No entanto, Akane reclama do pudim e ordena que Mikan massageie suas costas. Enquanto Mikan se pergunta se seu investimento vale a pena, Akari aparece e a distrai enquanto Akane foge. Pouco depois disso, Akari bloqueia Akane e a puxa pelo chifre enquanto a instrui sobre a conduta adequada de uma diretora. Em resposta, Akane diz que está apenas ensinando aos alunos a dura realidade da sociedade. Ela então pergunta como o curry está ficando e Akari diz que ficará bem, já que Asahi está lá com as meninas. No entanto, quando eles chegam à casa do terror, que costumava ser o laboratório, desistem e deixam os cozinheiros se explodirem. Mais tarde naquela noite, Akane bagunça o apartamento de Akari apenas para pedir um favor. Quando Akari pergunta se é por isso que ela está destruindo seu apartamento, Akane narra como o bolo de chocolate de Nagisa a fez sentir e acrescenta que gostaria de prová-lo novamente. Mas Akari diz para ela pedir a Nagisa ela mesma. Então Akane decide destruir o planeta. No dia seguinte na escola, Akari convoca os cozinheiros do juízo final e anuncia que o destino da Terra está em suas mãos. Surpresas, as senhoras perguntam o que isso significa, e Akari explica que Akane quer tanto o bolo de chocolate delas que está disposta a destruir a Terra por isso. Quando as senhoras comentam que é impossível, Nagisa fica chocada com uma notificação. Nesse momento, elas se preparam para cozinhar e Nagisa anuncia que tem algumas horas para salvar a Terra. Surpresas, as outras garotas perguntam do que ela está falando, então Akari liga a TV e é anunciado que um objeto misterioso está se aproximando da Terra. Enquanto a notícia se espalha, Shiho pergunta o que está fazendo na equipe, já que trabalha melhor com um poste de dança do que com uma espátula. Sentindo a tensão na sala, Akane fica empolgada e ri maniacamente. Naquele momento, foi anunciado que o asteroide mudou de curso, fazendo Akane perceber que não poderia controlar o asteroide sem se concentrar. De repente, Nagisa prepara alguns trufas de chocolate, o que faz Akane ficar com água na boca. No entanto, ela sente que não estão boas o suficiente. Justo quando Akane tenta pegar uma das trufas no chão, Akari a segura pelo braço e insiste que ela deve esperar até que Nagisa termine. De repente, ela amarra Akane, fazendo-a se perguntar se Akari está se vingando. Alguns momentos depois, Shiho apresenta uma banana com chocolate com um cheiro assustadoramente podre, e Akari enfia isso na boca dela. Em vez de acender, Akane desce aos mais profundos abismos do desespero. Depois de sobreviver a isso, Yuko apresenta seus chocolates aumentados com curry e várias outras especiarias. Irritada, Akane diz que isso nem é mais chocolate, mas Akari a agarra e enfia na garganta dela. Enquanto Akane luta para se manter viva, Nagisa prepara sua magia enquanto o asteroide se aproxima da Terra. Nesse momento, Mikan entra e pergunta se eles estão cozinhando para Akane. Nagisa então sugere que ela lhes dê uma mão, mas Mikan diz que tem alguns assuntos inacabados. Com Akane. Sentindo a malícia na voz de Mikan, Akane oferece dar a Akari metade do mundo, mas ela diz que não pode esperar para descobrir se Akane desmaiará antes que o asteroide atinja. Enquanto o mundo entra em frenesi, perguntando se é o seu último momento, Akari consegue enfiar a obra-prima de Nagisa na garganta de Akane. Então o asteroide muda de direção e as pessoas celebram. Enquanto isso, Asahi corre para o laboratório de culinária e se pergunta o que aconteceu. No dia seguinte na escola, Asahi diz a Okada que está começando a se sentir como verão, e Okada pergunta por quanto tempo ele pretende adiar a declaração de seus sentimentos para Yoko. Asahi de repente fica pálido e diz que não tem comentários sobre isso. Ao ouvir isso, seu amigo sugere que ele a convide para a piscina, já que é o caminho mais fácil. Enquanto Asahi se distrai, seu amigo aponta que não deveria ser um problema, já que ele está começando a cair na zona de amizade. Nesse momento, eles veem Yoko conversando com suas amigas, então seu amigo sugere que ele tome coragem e a convide imediatamente. Sentindo-se motivado, Asahi corre pensando que não é mais um garoto, mas no momento em que ele chama a atenção de Yoko, seu rosto fica vermelho. Depois de convidá-la para sair, Yoko olha ao redor em busca de apoio, mas Okada deixa-o na mão. Enquanto Yoko explica que não está recusando, Shiho revela que não sabe nadar. Em resposta, Asahi diz que também não é um bom nadador. Ouvindo isso, Yoko então pergunta se ele quer ir à piscina para praticar natação. Como não é ideia dele, Asahi diz que sim, então Yoko decide ir com ele. Quando ela pergunta se as amigas dela podem ir junto, ele concorda relutantemente, sentindo-se desapontado por não estarem sozinhos. No dia seguinte na piscina, Asahi fica irritado porque seus amigos apareceram. No entanto, eles dizem que ele não pode estar planejando enfrentar vários oponentes ao mesmo tempo e prometem não atrapalhar. Nesse momento, as meninas aparecem de maiô e pedem desculpas por tê-los feito esperar.
Depois disso, Yoko diz que é bom saber que ela não é a única novata e sugere que trabalhem duro para aprender a nadar. Então, Shihou se adianta e afirma ser a instrutora, enquanto Nagisa diz que será sua ajudante. Logo em seguida, Shihou instrui seus alunos a encontrar a garota mais fofa e se lançar em direção ao seu traseiro debaixo d'água. No entanto, depois que todos ficam apavorados, Shimada entra na piscina e segue o manual de natação de Shihou, mas ele é levado pela segurança. Depois disso, usando Nagisa como auxiliar de ensino, Shihou instrui-os a tirar os maiôs e nadar o mais rápido que puderem para evitar serem vistos. Furiosa, Nagisa atira do negócio e anuncia que ela irá assumir. Ela então instrui Yoko a se familiarizar com a água primeiro, já que é iniciante. Então Yoko se remexe e explica que não é boa com água corrente. De repente, Nagisa a empurra na piscina, enquanto Asahi se preocupa com ela. Quando ela emerge, Asahi pergunta se o protetor solar dela não vai sair na água. Em resposta, Yoko diz que passou bastante, só por precaução. No entanto, os olhos de Asahi vagam para os seios dela. Depois, Nagisa instrui Yoko a continuar com o treino de flutuação. No entanto, ela é levada pela água corrente. Então, Nagisa sugere tentar trocar de piscina para praticar o Flutterlicking. Enquanto praticavam, Nagisa tentou corrigir a postura de Yoko, mas ele disse que ela não precisava tocá-lo. Surpresa, Nagisa pergunta se ele está pensando em algo estranho, enquanto Yoko comenta que eles se dão bem. Irritada com isso, Nagisa o submerge na água e explica que está apenas cumprindo seus deveres como instrutora. De repente, Yoko alerta que Yoko está se afogando. Depois, Nagisa se amou por seu comportamento enquanto seus amigos tentam convencê-la do contrário. Então, ela instrui Asai e Yoko a praticarem em equipe. Alguns momentos depois, Asai segura as mãos de Yoko enquanto praticam e imagina que é a sua experiência mais próxima de romance. Quando Okada comenta sobre estar feliz por eles, Mikan aparece e pergunta o que estão fazendo na piscina. Quando eles fazem a mesma pergunta a ela, Mikan diz que está lá para tirar fotos, mas seus irmãos dizem para ela se apressar para que possam entrar na piscina de ondas. Percebendo que a mentira não vai se sustentar, ela tenta se livrar dos irmãos, mas então Fuku tenta falar, então ela se afasta e o alerta para ficar quieto. Depois disso, Mikan vê Asai e Yoko na piscina, então ela se senta para assistir também. Nesse momento, ela aponta que Asai pode ter finalmente encontrado o amor verdadeiro após múltiplas rejeições. Em resposta, Okada aponta que até a Rainha Má tem opiniões sobre amor, o que enfurece Mikan. Pouco depois, foi anunciado que a piscina estaria fechando, então Nagisa sugere que eles voltem para casa. No entanto, Shihou aparece, e enquanto discutem, Yoko sussurra no ouvido de Asai e o deixa na piscina, atônito. Mais tarde, enquanto voltam para casa, Asahi e Yoko se afastam do grupo separadamente, alegando que algo surgiu. No entanto, seus amigos percebem o que está acontecendo e lhes desejam o melhor. Enquanto Asahi caminha, ele se lembra de Yoko sussurrando em seu ouvido para encontrá-la na escola. Então, quando ele a encontra esperando por ele, Asahi pergunta o que está acontecendo e ela pede para ele sair com ela. Surpreso, Asahi se pergunta se ela está propondo um encontro, mas logo percebe que ela quer que eles treinem secretamente. Então, eles voltaram furtivamente para a escola através de uma passagem secreta e foram para a piscina, onde Yoko revela que quer desesperadamente aprender a nadar. De repente, Yoko tenta tirar a camisa, mas Asahi se apavora, imaginando o que ela está fazendo. Sentindo isso, Yoko diz que não é Shihou e pede para ele olhar para o outro lado. Quando entram na piscina, Asahi ajuda Yoko a praticar alguns movimentos de natação e depois disso, eles fazem uma pausa. Asahi então pergunta como ela sabe sobre a passagem secreta e ela explica que sua mãe contou para ela, já que ela entrava escondida para praticar com seu pai quando eram estudantes. Depois disso, Yoko diz que sua mãe lhe contou como tiveram que manter o segredo de seu pai quando descobriu que ele era um vampiro. Ouvindo isso, Asahi aponta que é perigoso praticar natação durante o dia, já que qualquer um poderia ver suas presas ou asas. Mas Yoko diz que está tudo bem e explica que se importa menos em manter seu segredo desde que o conheceu. Além disso, Yoko diz que adora ir à escola por causa dele. Surpreso, Asahi aponta que ela o chamou pelo primeiro nome, deixando Yoko de repente nervosa. Ela então diz que foi um engano e sugere que eles voltem a enquanto treinam. Enquanto isso, no escritório do diretor, Akane informa a Akari que há intrusos na piscina. De repente, ela estala os dedos e mostra as imagens da piscina na tela, enquanto Akari a repreende pela inadequação de espionar. No entanto, Akane diz que isso a lembra de alguns alunos que teve quando era professora titular na escola. Enquanto os observa treinando, Akane se pergunta como terminará a história de amor entre humano e vampiro. Enquanto isso, na piscina, Yoko consegue nadar uma distância enquanto Asahi a anima. E quando ela chega até ele, ela o abraça para comemorar sua conquista enquanto Asahi surta. Alguns dias depois, após Asahi convidar Yoko para um rodízio de bolos, ela diz que gostaria de ir, mas não pode porque suas presas aparecem quando come. Nesse momento, seu estômago faz um som estranho. Depois disso, eles chegam ao rodízio e Yoko surta quando é informada de que pode comer o que quiser. Depois, quando se sentam juntos para comer, Sakura sugere que conversem enquanto comem. Ele então pergunta como é viver sozinha. Enquanto ela responde, Yoko cobre a boca para não mostrar os dentes. Vendo isso, Asahi a observa e acha que é algo bastante natural de se fazer enquanto come. Nesse momento, Yoko comenta que o bolo está delicioso, mas inconscientemente bate as asas de empolgação. Vendo isso, Asahi fica assustado e a chama, mas como nenhum de seus amigos conseguiu ver, ele se acalma e pede desculpas. Enquanto continuam conversando, Asahi recebe uma mensagem de Shimada e se pergunta do que se trata.
Preocupado que ele possa ter visto as asas de Jouko, Asahi apressadamente verifica a mensagem de texto e percebe que ele está apenas dizendo para conferir a saia curta da garçonete. Não impressionado, Asahi percebe que poderia contar a Jouko sobre suas asas usando o telefone. Enquanto ele mostra a Ruko, Shimada se apavora, pensando que Asahi está tentando mostrar a Ruko sua mensagem. Chocada, Jouko resolve o problema silenciosamente. Enquanto isso, Shimada tenta pedir desculpas a Jouko usando uma corrente com um pingente de cruz, mas recebe um olhar mortal, que o faz chorar. Ao ver isso, Jouko entra em pânico e tenta se explicar enquanto Asahi vê alguns morcegos do lado de fora das janelas e as fecha. Confusos, os amigos de Asahi perguntam por que ele está agindo de forma estranha, então ele tenta se acalmar. Nesse momento, Mikan aparece vestida com a roupa de garçonete e pergunta por que eles continuam se encontrando em todo lugar. Enquanto os meninos comentam sobre sua roupa, Mikan expressa sua surpresa ao ver Jouko com eles. Ela então anuncia que aperfeiçoou o show russo. Enquanto Jouko fica animada, Asahi entra em pânico porque sabe que o show russo pode expor o segredo de Jouko como no passado, então ele se oferece para comer tudo, surpreendendo Jouko. Depois que Mikan serve o show russo, Shimada se junta a ele enquanto olha fixamente para os lanches. Preocupada, Jouko tenta avisá-los, mas Okada diz a ela para deixar os meninos cuidarem disso. Ao ouvir isso, Jouko diz que já disse a ele para parar de se esforçar tanto por causa dela, mas ele simplesmente não para. Quando ela diz que é uma das razões pelas quais ela quer vê-lo com Nagisa, Sakura e Okada riem enquanto pensam que ela é a combinação perfeita para Asahi. Alguns minutos depois, Mikan percebe os efeitos de seu show russo e se arrepende de tê-los feito. No dia seguinte na escola, Mikan corre procurando seus óculos e no caminho esbarra em Asahi e Jouko. Depois de explicar sua situação, Jouko se preocupa que ela não consiga ver sem os óculos, enquanto Asahi aponta que é apenas de fachada. Depois disso, quando Mikan diz que não consegue ativar seu lado mal sem os óculos, Asahi diz que isso é o melhor. Ao ouvir isso, Mikan sai correndo para procurá-lo sozinha, enquanto relembra o dia em que Asahi lhe deu de presente. Enquanto ela verifica os arbustos próximos em busca dos óculos, Shiro cheira seus bolinhos de arroz, assustando-a completamente. Nesse momento, Mikan pergunta a Shiro se ela também perdeu algo, e ela diz que não consegue encontrar suas calcinhas. Irritada, Mikan diz que não é algo que ela deveria perder. Em resposta, Shiro diz que se sente melhor sem suas calcinhas e vai embora. Pouco depois, Nagisa chega e agradece a Mikan por publicar a história quando ela rejeitou a proposta de Asahi. No entanto, quando Mikan se desculpa por isso, Nagisa fica surpresa. Então ela diz que ouviu sobre seus óculos perdidos e se oferece para ajudar na busca. Mikan então pergunta como ela descobriu. Então Nagisa explica que Jouko e Asahi contaram a ela e pediram sua ajuda. De repente, Akari aparece na cena usando os óculos de Mikan e sai correndo com eles. Então Mikan e Nagisa a perseguem até o prédio, onde ela esbarra em Asahi e continua correndo. Quando Mikan diz que Akane está com seus óculos, Asahi se junta à perseguição. De repente, Akane para de correr e faz múltiplos duplicados dos óculos enquanto pede para elas descobrirem qual é o verdadeiro. Surpresas, as meninas se perguntam como ela conseguiu isso e tentam pensar. No entanto, Asahi aponta que ela ainda está usando os óculos da Mikan. Então Akane faz um jutsu de clone das sombras e foge novamente. Enquanto Akane gosta da perseguição, Akari de repente a agarra pela cabeça de dentro de uma sala e ordena que ela entre na sala com seus clones de sombra. Como robôs, todas entram na sala e Akari deixa os óculos de Mikan na entrada. Quando Mikan os pega, Asahi corre para contar a Jouko, deixando Nagisa, que então aponta que os óculos devem ser muito preciosos para ela. Quando acrescenta que Mikan é estranha quando está sendo honesta sobre seus sentimentos, Mikan responde, dizendo que em breve voltará a ser como era antes. De repente, Fuku fala, dizendo a ela para aproveitar a oportunidade de ser honesta. Chocada, Mikan esconde o vidro de Nagisa e diz que imaginou que ele estava falando. Como Nagisa não comprou a narrativa de imaginação dela, eles vão pra fora onde Fuku se apresenta como um deus da fortuna aprendiz possuindo óculos. Enquanto Nagisa se maravilha com isso, Mikan diz que é um espírito maligno. No entanto, Fuku desmente isso e insiste que é um deus da fortuna. Então, quando Nagisa pede pra provar, Fuku pede pra olharem pra baixo. E quando olham, encontram um trevo de 4 folhas. Sem se impressionar, Mikan diz que há trevos por toda a parte, então não é nada especial. Depois disso, Nagisa pede outro sinal, então Fuku os direciona para ver um arco-íris sem chuva, mas as garotas afirmam que é coincidência. Nesse momento, Fuku faz Mikan relembrar sua infância, quando acreditava que se transformaria em uma menina mágica. Surpresa, Mikan pergunta como ele sabe disso desde que seus óculos foram possuídos alguns anos atrás. Em resposta, Fuku diz que os óculos guardam tantas memórias. Então Mikan se lembra do dia em que Asahi lhe deu os óculos e com raiva, decide jogá-los fora. Mas Nagisa a impede. Depois disso, Fuku revela que conseguiu os óculos de Asahi. Mas enquanto tenta explicar para tornar a situação menos constrangedora, Fuku anuncia que costumava sonhar em se tornar a noiva de Asahi. Ao ouvir isso, Nagisa percebe que Mikan também gosta de Asahi e tenta convencer-se de que não está na mesma situação. Nesse momento, Mikan revela que gostava de Asahi no passado, mas desistiu porque nada aconteceu. No entanto, Fuku desmente isso e diz para ela ser honesta. Nesse momento, Asahi chega com Yuko e pergunta por que Mikan não está usando os óculos. Antes de responder, Fuku tenta revelar a verdade. Então, Mikan grita para encobrir. Enquanto luta para manter Fuku em silêncio, Nagisa pega os óculos e os coloca. De repente, Fuku confessa que ama Asahi, surpreendendo a todos. Algum tempo depois, Nagisa e Asahi se encontram após serem arranjados para passarem um tempo sozinhos. Surpresos por estarem sem o resto de seus amigos, eles concluem que deve ser obra da Yuko. Enquanto isso, Shiro e Yuko os espionam atrás de uma árvore. Quando Shiro comenta que seu plano é estranho, Yuko discorda e diz que é a maneira dela de retribuir a Asahi e Nagisa por sempre apoiarem ela. Enquanto isso, Nagisa sugere que eles voltem
voltem pra casa já que os outros amigos não apareceram, surpreendendo Asahi, que então pergunta se ela tem certeza, já que deve ter dado trabalho usar o yukata. Naquele momento, ele pergunta se ela não quer ver o festival e aponta que Yuko definitivamente aparecerá. Depois de falar tanto sobre Yoko, Nagisa afirma que ele parece conhecer Yoko muito bem. Quando Nagisa sugere que procurem por Yoko, Yoko fica animada e continua seguindo. Alguns momentos depois, Asahi e Nagisa caminham em um silêncio constrangedor. E enquanto eles andam, Nagisa se lembra do mal-entendido quando Fuku fez sua confissão por ela. De repente, ela cruza olhares com Asahi e eles param de súbito enquanto Nagisa se pergunta para onde Yuko foi. Nesse instante, Asahi pensa em uma maneira de animar o passeio. Ele então sugere pararem de se preocupar e aproveitarem o tempo juntos. Em seguida, ele sugere darem uma olhada nas maçãs carameladas, mas Nagisa diz que eles precisam encontrar os amigos primeiro. Nesse momento, ela vê alguns garotos jogando um jogo de tiro e se pergunta por que eles têm uma arma. Surpreso, Asahi pergunta se ela nunca jogou um jogo de tiro ao alvo, mas Nagisa pergunta por que teria um jogo tão perigoso em um festival. Alguns minutos depois, eles chegam à barraca e Asahi paga para que ela possa jogar. Ele então mostra como se faz e diz para ela mirar. Quando ela derruba um gato de pelúcia, Nagisa se sente um fracasso, mas o dono da barraca diz que ela precisará derrubá-lo da prateleira para ganhar. Furiosa, Nagisa decide tentar novamente enquanto Yuko e Shiro os observam à distância. Nesse momento, Mikan e seus irmãos os surpreendem e perguntam o que estão fazendo. De repente, os irmãos de Mikan se interessaram pelos melões de Shiro, então ela os ofereceu a eles. Mikan rapidamente agarra seus irmãos, mas quando Yuko olha, percebe que perdeu Asahi e Nagisa. Ao ouvir isso, Mikan se oferece para procurá-los também e acrescenta que nunca vai perder um material tão interessante para suas manchetes. Em algum lugar do festival, Asahi e Nagisa experimentam vários jogos e percebem como é difícil ganhar prêmios. Eventualmente, quando ela ganha um ursinho de pelúcia, encontra uma garotinha olhando para ele. Então, Nagisa entrega o urso para ela. Em troca, a menina dá de Nagisa um algodão doce enquanto Asahi explica o que é. Quando Asahi pergunta se é o primeiro festival dela, Nagisa diz que não fazem eventos assim em casa. Enquanto passeiam, Asahi pergunta se as coisas são diferentes no planeta dela e ela explica que, embora haja diferenças, eles compartilham algumas semelhanças com humanos. Além disso, Nagisa aponta que se o mundo dela pudesse se comunicar com ele, a única coisa que os separaria seria a individualidade deles. Sem entender, Asahi diz que está tudo bem, desde que ela esteja se divertindo. Nesse momento, Nagisa fica irritada e se pergunta onde está Yoko. E enquanto Asahi olha ao redor procurando por ela, ela se recrimina por ter se sentido emocionada com o comentário carinhoso dele. Sentindo isso, Asahi pergunta se ela está bem e Nagisa sai correndo para pegar um sorvete. Quando o dono da barraca pergunta se ela está em um encontro, Nagisa de repente estremece. Coincidentemente, Yuko aparece ao lado dela e rapidamente se afasta enquanto eles vão atrás dela. Nesse momento, Nagisa tropeça, mas Asahi é rápido em salvá-la da queda. No entanto, o sorvete caiu no rosto dele. Naquele momento, Nagisa tenta desabotoar a camisa dele, mas relembra a queda na sala de armazenamento. Então, ela decide aceitar seus sentimentos por Asahi e deita no peito dele enquanto Yuko fica paralisada com a cena. No dia seguinte, na escola, Asahi imagina que Yuko pulou a aula por causa dele, e ao avistar Nagisa, ela sai da sala de aula de forma desajeitada. Ao sair, Asahi esbarra em Mikan e pergunta se ela viu Yuko por aí. Em resposta, Mikan diz que é culpa dele por segurar Nagisa em um abraço quente enquanto Yuko assistia. Em sua defesa, Asahi diz que estava tentando salvá-la de cair, mas Mikan de repente bate o pé e pede para ele parar de perder tempo e procurá-la. Depois que ele sai, Fuku sugere que Mikan também corra atrás de Asahi, mas ela culpa Fuku por complicar as coisas. Enquanto isso, no escritório do diretor, Yuko está em um tempo de espera temporário. Então, Ekane pergunta a Yukari o que está acontecendo e ela explica que Yuko esteve distraída o dia todo. Animada, Ekane pergunta se o choque foi forte o suficiente quando ela viu seu homem abraçando um alienígena. Ao ouvir isso, Yuko sai do transe e afirma que Asahi não é seu homem. Ela então acrescenta que, embora eles passem muito tempo juntos, Asahi é gentil com todo mundo. Então, Ekane ri dela e aponta que não há cara legal sem segundas intenções. Quando Yuko admite que Asahi pode ser culto às vezes, ela acrescenta que ele é um cavalheiro e estava apaixonado por Nagisa desde o início. Ekane então a interrompe e pergunta como ela se sente, já que desabou depois de ver Asahi abraçando um alienígena. Ao ouvir isso, Yuko insiste que ela está errada e sai furiosa do escritório. Enquanto ela tenta se convencer de que isso realmente não é nada, Ekane aparece disfarçada de Asahi. Então, Yuko coloca a mão no bolso para pegar um doce e o joga. De repente, Ekane vai atrás dele e se transforma em sua forma habitual. Imperturbável, Yuko pergunta o que ela está fazendo, e ela diz que é Asahi. Yuko então informa que sua ilusão caiu, então ela reativa e parece Asahi. Quando Yuko insinua que não pode ser enganada, ela vê uma cópia de si mesma sob o controle de Akane. Nesse momento, Akane imita as conversas de Asahi e Yuko quando estavam sozinhos, provocando Yuko a fugir da cena. No entanto, em todo lugar que ela ia, o drama continuava, então Yuko ficou louca enquanto gritava a plenos pulmões. Nesse momento, todas as cópias desaparecem e Akane imita Asahi novamente, então Yuko ameaça denunciá-la para Akari, mas Akane diz que Akari está presa em algum corredor. Nesse momento, Akane encurrala Yuko contra a parede e pergunta se pode beijá-la, mas Yuko recusa e luta para mantê-la afastada.
De repente, Akari chega e agarra Akane pelos chifres, levantando-a do chão enquanto ela afirma que está tentando animar Yuko. Furiosa, Akari joga Akane contra a parede e diz pra ela ficar quieta. No entanto, Akane se levanta e foge da cena enquanto Akari vai atrás delas. Nesse momento, Asahi chega e gagueja enquanto tenta explicar o que aconteceu no dia anterior. De repente, Akari volta correndo e agarra Asahi, pensando que ele é Akane disfarçada. Nesse instante, Yuko diz que tem planos com Shiro e se retira. Depois, os amigos de Asahi apontam que ele está abatido há algum tempo, mas quando perguntam se algo está acontecendo, ele diz que não é nada. De repente, Okada pergunta se Yuko terminou com ele, e como a pergunta o atingiu como um trem, ele desmaia. Depois, Asahi explica que Yuko tem estado distante e relembra quando mostrou a ela um DVD que pegou emprestado, mas ela deu uma resposta de LinkedIn. Enquanto isso, em outro lugar, Yuko percebe que não faz ideia do que está fazendo e ao mesmo tempo, Shiro dá uma olhada em sua roupa íntima. Irritada, Yuko se afasta dela. Shiro então a segura pelo ombro e sugere que ela seja honesta sobre seus sentimentos enquanto apalpa suas laranjas. Na sala de aula, Okada sugere que ele encontre Yuko e volte para casa com ela. Para animá-lo, Shimada diz que, se a caminhada não funcionar, eles vão levantá-lo. Desconhecido para eles, Nagisa escuta e deduz que seu encontro com Asahi estragou as coisas entre ele e Yuko. Depois disso, ela percebe que eles ficarão ainda mais distantes, e ela será responsável por isso se não fizer nada. Justo então, Akane aparece, e quando Nagisa pergunta o que ela quer, ela explica que planeja ouvir seus pensamentos internos. Depois disso, Akane insinua que Nagisa deve estar pensando em como a separação a beneficia, mas quando Nagisa rebate isso, Akane anuncia que pode conceder os desejos de Nagisa se ela estiver disposta a pagar o preço. De repente, ela conjura uma imagem dela deitada sobre Asahi e diz que pode resolver seus problemas publicando a foto no jornal da escola. Furiosa, Nagisa pergunta como ela conseguiu a foto e a persegue para recuperá-la. Mas Akane é capturada de repente por Akari, que então lhe diz para parar de mexer com os alunos e voltar para trabalho. Em resposta, Akari diz que parte do seu trabalho é remendar os corações dos jovens problemáticos. No entanto, Akari lhe dá a experiência de secar na máquina de lavar e diz para voltar ao trabalho como um bom cavalinho de carga. Quando eles saem, Nagisa pega a foto e pensa em se livrar dela. No entanto, ela muda de ideia e decide guardá-la. Nesse momento, Asahi e seus amigos aparecem e a assustam. Enquanto ela esconde a foto, Mikan também aparece e aponta que ela está escondendo algo. Então Nagisa nega isso, mas quando Mikan tenta pegar das mãos dela, a foto é jogada no ar e cai com os meninos. Ao verificar, eles se assustam, mas Nagisa rapidamente tampa os olhos de Asahi com um pouco de sorvete e agarra a foto. Depois disso, ela engole e engole. De repente, Asahi faz um wall slam, prensando Nagisa contra a parede, e afirma que não consegue ver. Coincidentemente, Yuko chega na cena e fica chocada ao ver isso. Ela então anuncia que queria perguntar se eles poderiam ir para casa juntos, mas diz que isso não vai acontecer. Enquanto ela vai embora, Asahi limpa o creme dos olhos e tenta se explicar, mas ela já se foi. Mais tarde, em seu apartamento, Yuko pensa em seus amigos e tenta descobrir o que fazer. Nesse momento, ela se lembra do conselho de Shiro. Mais tarde naquela noite, em um sonho, Asahi encontra Yuko no telhado da escola, onde ela o agradece por guardar seu segredo e anuncia que precisará deixar a escola porque seu pai descobriu que seu segredo foi revelado. Quando ela se despede e corre, Asahi acorda e percebe que é apenas um sonho. No dia seguinte na escola, Asahi se aproxima de Yuko, e enquanto eles têm uma conversa muito estranha, os amigos de Asahi chegam para arruinar o momento. Então Yuko revela que tem algo para lhe contar e acrescenta que estará esperando no telhado. Imediatamente ela sai correndo. Shimada pergunta se algo aconteceu, então Asahi conta aos amigos sobre o encontro marcado no telhado. Quando os amigos dele perguntam sobre seus planos para Nagisa, Asahi explica que não há nada acontecendo entre ele e ela. Depois disso, ele diz que precisa explicar isso para Yuko também, mas Okada pergunta o que ele faria se a confissão de Yuko for o oposto do que ele está esperando. Ao ouvir isso, Asahi imagina Yuko rompendo a amizade deles e como isso pode acabar para ele, então ele se agita e diz que vai esclarecer o mal-entendido. No momento em que entra em pânico e fica pálido, Okada sugere que ele confesse antes de ser rejeitado. Então seus amigos o incentivam a ir atrás dela, mas ele é atingido por uma sensação de déjà vu e anuncia que falará com Yuko depois. Escola. Quando ele sai correndo, seus amigos ficam preocupados com ele, mas Okada os tranquiliza dizendo que, como ele é uma cesta porosa, Yuko pode ver suas verdadeiras intenções. Enquanto isso, Nagisa, que estava reunindo informações, se levanta e se pergunta se Asahi realmente consegue fazer a confissão. Surpreendentemente, Mikan também estava ouvindo, então ela comenta que Asahi pode fazer a confissão. Depois de se acusarem mutuamente de estarem ouvindo, Mikan pergunta a Nagisa se ela ama Asahi, mas ela nega. Mikan então aponta que ela é um livro aberto assim como ele, e avisa que Asahi é um perdedor que já viu todas as formas de rejeição, e acrescenta que desde que se apaixonou por Yuko, ele pode conseguir declarar seus sentimentos. Depois disso, Mikan sugere que ela se manifeste antes que ele o faça para evitar arrependimentos mais tarde. Ao ouvir isso, Nagisa agradece e corre, deixando Mikan argumentando com Fuku se ela mesma precisa seguir seu próprio conselho. Depois da escola, Asahi vai para o telhado enquanto segura a carta que sempre quis entregar a Yuko. No entanto, ele é parado por Nagisa, que diz que não pode deixá-lo passar.
Depois ela acrescenta que tem pensado sobre as coisas desde o festival e chegou à conclusão de impedi-lo de confessar. Surpreso, Asahi pergunta do que ela está falando, mas Nagisa responde tentando nocauteá-lo. Após persegui-lo e tentar perfurá-lo com sua arma, Nagisa percebe que está sendo egoísta ao impedi-lo de confessar e finalmente admite para si mesma que o ama. Depois de relembrar todas as memórias que compartilham, Nagisa ativa suas armadilhas e Asahi escorrega em algumas cascas de banana. No entanto, ele se levanta e tropeça em um fio de tropeço, que derruba alguns pesos sobre ele. Ele então desaba e implora para Nagisa parar, mas ela insiste que impedi-lo de confessar é a única coisa que ela pode fazer. De repente, Asahi se levanta para escapar, mas logo percebe que o caminho para o telhado estava bloqueado. Irritado, ele pergunta a Nagisa por que ela está impedindo-o de confessar, mas como ela não consegue dar-lhe um motivo, Asahi sobe através do bloqueio e se agarra ao fato de que Yuko o espera do outro lado da porta. Quando ele consegue atravessar a porta, avista um morcego gigante levando Yuko. Nesse momento, Asahi percebe que seu sonho finalmente se realizou, então ele pede a Nagisa para lhe emprestar sua força e anuncia que irá trazer Yuko de volta. Depois, enquanto Akari dirige, Asahi relembra o momento em que Yuko foi levada e grita com raiva enquanto Nagisa tenta acalmá-lo. Akari então pergunta se ela foi realmente sequestrada e Asahi confirma. Nesse momento, Shiho aponta que deve ser alguém da família de Yukos. Quando Asahi pergunta se Akari pode ir mais rápido, ela diz que é apenas uma professora e o carro é novo. De repente, Akane aparece no banco de trás e anuncia que eles poderiam chegar ao destino rapidamente com seus poderes demoníacos. De repente, ela coloca Akane para dormir e faz o carro voar. Alguns momentos depois, Akari tem todos de joelhos enquanto pergunta onde está o seu carro. Quando Asahi aponta para os destroços atrás dela, Akari diz que é um monte de sucata. Nesse momento, Akane diz que cumpriu sua promessa, mas o carro novo de Akari foi o preço. Irritada, Akari persegue Akane na floresta com uma espada de madeira. Então Nagisa veste seu equipamento de aventureira e pergunta se Asahi e Shiho estão prontas. Depois disso, ela se desculpa com Asahi por suas ações egoístas e se oferece para compensar resgatando Yuko. Em resposta, Asahi diz que ela não precisa se preocupar com isso e comenta que está feliz por ter a ajuda dela. Ouvindo isso, Nagisa cora enquanto Chiho aponta que eles estão se dando bem. Pouco depois, eles entram furtivamente na mansão do vampiro e brincam de ninjas por um tempo até serem abordados por um gigante, que então pergunta por que entraram em sua mansão sem permissão. Shiho então apresenta o gigante como Genjiro, o pai de Yuko. Quando Genjiro pergunta a Shiho quem eles são, Asahi se apresenta como colega de classe de Yuko e pede para ele devolvê-la. Genjiro então aponta sua espada para Asahi e pergunta sobre o relacionamento dele com Yuko. Nesse momento, Yuko entra e fica surpresa ao ver seus amigos, mas Genjiro diz para ela não se intrometer. De repente, Genjiro é atingido por uma bola de alho. Enquanto ele grita de agonia, Asahi agarra Yuko e corre. Enquanto correm, Yuko pergunta o que estão fazendo e eles anunciam que vieram para resgatá-la. De repente, Yuko lhes pede para parar e explica que ouviu que sua mãe estava doente e voltou para casa para cuidar dela. Surpresos, todos percebem que cometeram um engano. Então Asahi pergunta por que ela o chamou para se encontrarem no telhado e ela explica que queria informá-lo de que irá para casa por um tempo. Justo quando Asahi diz que pensou que o pai dela tivesse descoberto seu segredo, Genjiro aparece na cena e pergunta se eles sabem o segredo de Yuko. No entanto, Asahi de repente nega isso. Mas quando Genjiro pergunta por que usaram alho nele, Asahi dá uma resposta ridícula. Genjiro então anuncia que os dias de escola de Yuko acabaram e a alcança, mas Nagisa rapidamente o atinge com outra bola de alho e joga a bolsa para Asahi, que então pega Yuko e foge. Enquanto isso, Genjiro atravessa o prédio atrás deles, fazendo Asahi esgotar sua munição de bolas de alho. Em seguida, ele puxa uma cruz, o que enfurece o gigante. Depois disso, ele joga uma casca de banana e Genjiro escorrega nela, ganhando tempo suficiente para entrarem em uma sala. Surpreso com quão arrumada é a sala, Asahi se pergunta onde estão e Yuko diz que é a sua quarto. Ela então explica que estão seguros, já que o pai dela não pode entrar a menos que seja convidado. Logo depois, Asahi pede desculpas a Yuko por revelar o segredo dela ao pai, mas Yuko diz que não é culpa dele. Depois ela confessa que se sente estranha quando o vê na escola e pede desculpas por evitá-lo. Ao ouvir isso, Asahi decide esclarecer o que aconteceu no festival. De repente, Genjiro bate na porta dela e ao ouvir a voz de Asahi, ele a arromba. Enquanto ele tenta romper a barreira no quarto de Yuko, Touko, a mãe de Yuko, aparece e pergunta o que ele está fazendo. Depois disso, ela o repreende por deixar a casa em caos e pega um martelo e uma vara, o que assusta o velho gigante. Vendo isso, Asahi aponta que a mãe dela não parece doente. Então Yuko explica que ela só estava com febre e que o pai dela exagerou por causa disso. Depois disso, eles selam a entrada do quarto dela e Yuko diz que isso deve manter Genjiro fora. Em resposta, Yuko pergunta por quanto tempo eles ficarão em seu quarto, e ela diz que seu pai vai adormecer de manhã. De repente, Asahi fica vermelho no rosto quando se pergunta como ele vai manter suas calças secas até de manhã. Pensando que ele estava verificando o armário dela, Yuko tenta bloqueá-lo, mas derruba algumas coisas do armário enquanto Asahi corre para salvá-la. Enquanto isso, Nagisa encontra o caminho até o quarto de Yuko e entra de repente para encontrar Asahi com Yuko. Chocada, ela tenta fazer Asahi recobrar o juízo, mas ele consegue acalmá-la. Depois, enquanto Genjiro aprecia uma garrafa de cerveja, Asahi e seus amigos entram. Quando ele pergunta o que eles querem, Asahi diz que precisa de um favor, mas antes que ele pudesse falar, Genjiro diz que espera que ele não esteja pedindo a mão de Yuko em casamento. Em resposta, Asahi diz que não, e pede a Nagisa sua ferramenta de apagar memórias.
Quando ela entrega pra ele, Asahi explica como funciona para Genjiro. Depois, quando Genjiro pergunta a Asahi por que ele está lhe contando isso, Asahi pede que ele prometa manter Yuko na escola após limpar sua memória. Após isso, ele acrescenta que mesmo que perca suas memórias, sempre protegerá Yuko. Olhando pra eles, Genjiro lembra-se dos seus dias escolares com Touko e concorda com a condição de apagar suas memórias de Yuko. Depois disso, Asahi oferece a cabeça para Nagisa e pede que ela faça isso. No entanto, ela levanta o martelo, mas não consegue terminar. Então, Asahi pega o martelo para apagar suas memórias sozinho. De repente, Yuko pula nele e diz que ele não precisa se machucar para proteger um segredo que ela não se importa. Depois disso, ela revela que a escola dela não será divertida sem ele. E enquanto eles se olham nos olhos, Genjiro desmaia. Confusos, eles se perguntam o que aconteceu com ele. Então Nagisa vê o martelo e deduz que ele deve tê-lo atingido por acidente e apagado suas memórias. No dia seguinte, Akari pede desculpas a Touko e Genjiro em nome da sua aluna. Depois disso, os alunos perguntam se Akane consertou o carro com seus poderes demoníacos. Mas Akari explica que ela fez Akane substituir o carro. Depois, enquanto eles se afastam de carro, Genjiro corre atrás do carro, acenando. Então Yuko acenou de volta pra ele enquanto iam embora. Se você chegou ao final do vídeo, comente quem você acha que é mais culto entre Shirou e Shimada.